Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade, se elas não estão no coração. O egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do espiritismo. Né? Às vezes, sem entrar em qualquer assunto partidário, né? Mas às vezes a gente discute tanto sistemas de administração, né? Um Estado mais participativo ou não, tal. Às vezes a gente até se perde, né? Porque independente do mecanismo, é sempre o homem que está por trás das instituições, né? Então, sendo um homem, sendo nós como sociedade orgulhosos e egoístas, automaticamente não vai ser uma administração, um modo de vivência da sociedade fraterna, né? E o espiritismo, combatendo o egoísmo, automaticamente o mundo, a sociedade vai melhorar e se regenerar, né? Olhando a nossa sociedade hoje, a gente pode pensar assim, a gente vê esse combate na sociedade acontecendo. Algumas coisas boas querendo acontecer, sendo implantadas, e outras coisas mais de comportamento mais egoísta, mais orgulhoso, sufocando essas coisas boas. Eu vou dar um exemplo para tentar expressar melhor o que eu estou pensando. Nós temos, por exemplo, leis muito mais justas hoje do que foram no passado. Tem algumas que são muito boas para ditar as regras na sociedade. Mas muitas vezes, isso acontece bastante no dia de hoje, essas leis são interpretadas de forma a favorecer esse ou aquele. A lei ela não é a mesma para todas. Ela é uma só. Mas a interpretação depende de quem está sendo analisado, de quem está sendo julgado. Então a gente vê muita injustiça, e não vou entrar nos exemplos aqui, mas acontece muita injustiça todos os dias, a gente vê nos jornais, quem está acompanhando os movimentos da sociedade vai saber que há muita injustiça para favorecer esse que às vezes não tem um bom comportamento, não é digno, né? Não tem um bom comportamento moral, para prejudicar o outro, né? Que às vezes está querendo se esforçar pelo bem, e existe muitos embates nisso. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. A sociedade está refletindo o que nós temos, que nós estamos dentro da gente, a gente está colocando para fora, vai colocando na sociedade. Né? E é bom para a gente pensar, né? Para a gente, se nos incomoda, que não sejamos nós aqueles que vão perpetuar esse tipo de comportamento. Perfeito. Né? Que a gente não fique condenando o nosso semelhante que está passando por essa situação, mas usar o exemplo que se está nos incomodando e a gente está achando que não é legal, que não é bom, que não seja eu que vá repetir isso. Então, a vigilância constante sobre as minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre os meus atos, para que eu não venha repetir aquele tipo de comportamento ali. E não repetir mesmo em menor escala, né? Porque às vezes... Perfeito, porque às vezes a gente... eu não tenho poder para mexer com a sociedade, com o país, né, com a cidade e tal, mas eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho no centro espírita lá que eu participo, eu tenho no trânsito que eu estou andando e tal, nas pessoas com quem eu estou me relacionando, na minha família, né, meus parentes. Então ali eu tenho esse poder de relação e de influência. E eu posso repetir nessa escala menor aquele erro que eu estou condenando do outro lá em cima. Né? Quer dizer, eu não faço nada diferente do outro muitas vezes e estou condenando ele. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.